Os irmãos podem todos assentar. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Quero convidar a todos para abrirmos a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Abra a palavra do Senhor. Se você está perto de alguém que não tem a palavra, compartilhe com ele a sua Bíblia, para que possamos ler juntos a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, diz: Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Curve a sua cabeça. Pai querido, mais uma vez a tua palavra foi lida nesta noite. Pedimos agora que o Senhor fale claramente a cada coração. O Senhor conhece esta congregação. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. O Senhor sabe todos aqueles que estão conosco através da internet. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente a cada coração. Creio que o Senhor já tem falado e agora Deus complete esta obra em nome de Jesus, por quem oramos. Amém e amém. Queridos, como inimigo de todo ser humano, o diabo tem uma estratégia definida para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. A menos que conheçamos essas estratégias do inimigo, poderemos nos tornar presas fáceis do inimigo de nossas almas. Especialmente a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor Jesus, nós passamos a enfrentar uma batalha sem tréguas contra o diabo, um adversário que a Bíblia apresenta semelhante a um leão que anda ao nosso derredor para tentar nos derrotar. Muitos crentes e não crentes, talvez sem saberem, talvez sem terem consciência disso, estão agindo em suas vidas de acordo com a estratégia do inimigo e não de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nessa noite, a fim de que cada um de nós possa ser vitorioso nessa luta e nessa batalha, eu gostaria de lhes mostrar algumas estratégias do inimigo para que possamos reconhecê-las e vencê-las para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu temo que alguns aqui nessa noite, alguns aí na internet, estejam agindo em sua vida de acordo com estratégias do inimigo e não de acordo com a vontade de Deus. E nessa noite Deus vai revelar o seu coração. Nessa noite Deus vai revelar o que está dentro de você. Nesta noite Deus vai revelar o que está acontecendo com você. Por isso eu quero compartilhar com vocês esta mensagem que tem como tema desmascarando o inimigo de nossas almas. Talvez nesta noite, querido, querida, o inimigo esteja levando vantagem. Eu sei que você é crente, eu sei que você é membro da igreja, eu sei que você é batizado, mas sabe, querido, você está vivendo de acordo com uma estratégia definida do diabo para a sua vida. Você está fazendo a vontade do diabo na sua vida e nessa noite o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai revelar isso a você. Nessa noite seu coração vai ser exposto diante do Senhor, não diante de ninguém aqui, mas o seu coração, o Senhor vai revelar aquilo que está no seu coração. Por isso se prepare, porque esta será uma noite dura para você. Essa será uma noite difícil. Esta não é uma mensagem agradável. Esta não é uma mensagem para você sair daqui sorrindo. Essa é uma mensagem para você sair daqui chorando, clamando e pedindo por misericórdia a Deus. Em primeiro lugar, nós desmascaramos o inimigo ao frustrar a sua estratégia de tentar sempre nos desanimar.
Queridos, essa é uma estratégia que o inimigo tem sempre em relação à nossa vida, quer você seja crente ou não. Espírito de desânimo, espíritos que agem na área do desânimo, desanimar, não ter ânimo para nada, não ter ânimo para levantar, não ter ânimo para trabalhar, não ter ânimo para estar com a esposa, com o marido, com os filhos, não ter ânimo para estudar, não ter ânimo para fazer nada, desejo de ficar na cama, dormindo, hibernar e acordar daqui a 6 meses. Uma estratégia do inimigo que você ainda não se deu conta, mas ele está levando vantagem em sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e eu quero lhe mostrar essa estratégia na vida de um grande homem de Deus. Esse homem foi Elias. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10, e veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu com Elias, como o inimigo tentou desanimá-lo. Diz a palavra de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Elias chega a pedir a Deus a morte. Elias não percebe, mas ele está debaixo de um ataque maligno. O inimigo está tentando desarmar e matar esse grande profeta de Deus. Irmãos, o inimigo continua tentando fazer isso em nossas vidas, através de circunstâncias adversas. E tantas circunstâncias adversas acontecem conosco, como aconteceu com Elias. Ele se viu diante de uma circunstância tão adversa que ele foi levado a um desânimo profundo e ele queria inclusive morrer. Ele entrou num estado de depressão tão profundo que ele queria morrer. As circunstâncias eram difíceis. De repente, aquela Jezabel chegou e falou que iria matá-lo, acabar com a raça dele. E Elias se sente tão desamparado, tão triste diante dessa circunstância, que ele pede a Deus para morrer. Mas, queridos, o inimigo tenta sempre nos desanimar através de pensamentos negativos, pensamentos que não vêm do coração de Deus, pensamentos que tomam a nossa mente. Eu não sei nada, não valho nada, não consigo realizar nada, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, eu não consigo. E o inimigo consegue inocular esse veneno desses pensamentos negativos e começamos a desanimar e a ficar parados, a entrar na a pedir a Deus a morte, porque não temos mais ânimo para nada. O que você não sabia é que esse desânimo, ele vem do coração de Satanás para acabar com a sua vida. Por isso, nessa noite, rejeite isso em nome de Jesus e diga: Senhor, eu lanço fora todo esse desânimo. Eu sou um filho de Deus, eu sou filho do Rei. Jesus habita em mim, o Espírito Santo está em minha vida. Eu sou de Jesus, aleluia! E eu não permito que o inimigo traga esse desânimo sobre mim. Quantos de vocês aí na internet, aqui nessa noite, estão vivendo uma vida de desânimo? E sabe o que é pior? Você não tem razão para estar desanimado. Você não tem razão para estar desanimado, mas é um desânimo que você não sabe explicar. É um pensamento negativo o tempo inteiro. Você se acha um nada. Se acham nada. Se olha ao redor, você pensa: as pessoas não imaginam como eu me vejo. As pessoas não imaginam o que eu penso a meu respeito. As pessoas olham para mim e me veem uma pessoa tão especial, me veem uma pessoa tão capaz, mas eu me sinto um incapaz completo. Eu estou desanimado. Às vezes estamos na igreja, às vezes, irmãos, nós viramos aqueles sonâmbulos, a gente vai e volta, mas o desânimo tomou conta da nossa vida, como tomou conta de Elias. Elias estava tão desanimado que ele foi para o deserto, ele deitou e ele disse: Deus, eu não quero morrer, não quero mais viver. Depois Deus o visitou, ele foi para uma caverna, entrou na caverna e ele disse: Deus, todos abandonaram, só eu fiquei. Deus, eu não quero mais viver. Quantos de vocês aqui nessa noite não querem mais viver? Você está desanimado.
As coisas parecem estar dando erradas. Há circunstâncias tão difíceis ao seu redor. Uma notícia que você recebeu, e isso acabou com você. Às vezes uma notícia acaba com a gente. Às vezes um pensamento, uma seta maligna que vem sobre a nossa mente acaba conosco e nós desanimamos. Mas nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer trazer um novo ânimo sobre você. Ele quer animar você, Ele quer levantá-lo em nome de Jesus. Nessa noite, frustre os intentos do inimigo e diga: eu rejeito esse desânimo em minha vida, em nome de Jesus. Eu vou me levantar e o Senhor vai me dar forças e eu vou lutar para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, nós desmascaramos o inimigo ao frustrar uma outra estratégia que o inimigo usa contra as nossas vidas. É tentar sempre nos fazer pecar. Essa é uma outra estratégia que o inimigo sempre usa em nossas vidas. Ele tenta nos levar ao pecado. Ele tenta nos levar a viver uma vida pecaminosa, porque ele sabe que o pecado nos afasta de Deus. E por isso o inimigo tenta de todas as formas nos levar a uma vida de pecado. Abram lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos 2 a 5, e vejam o que aconteceu na vida de um outro grande homem de Deus. Outro homem que Deus usou de forma poderosa. 2 Samuel 11, de 2 a 5. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram-lhe: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, sempre esta é uma tentativa que o inimigo usa em nossas vidas. Através de seduções, através de desejos carnais. Eu não sei, mas talvez você esteja sendo seduzido, seduzida. Você casado, você solteiro, talvez esteja pintando lá no seu pedaço uma mulher bonita, um homem bonito. Foi o que aconteceu com Davi. Davi era um homem casado, Davi era um rei, Davi era um homem digno, Davi era um líder espiritual do seu povo, mas de repente, ele foi seduzido, a sua carne falou mais alto, ele viu aquela mulher, e o problema todo começou quando ele mandou indagar acerca de quem era aquela mulher. Todos nós não andamos de olhos fechados, a gente quando viu já olhou, e é assim mesmo que acontece, afinal de contas a gente tem olho. O grande problema é quando você manda indagar quem é aquela pessoa. O problema é quando você começa a mandar recado. O problema é quando você entra no Facebook e começa a teclar com ela. Quando você entra lá no e-mail, quando você entra lá, sei aonde, e começa a teclar. Ali começa o problema. Ali começa o problema. Porque daí até você se deitar com essa pessoa, irmãos, é uma questão de oportunidade, uma questão de tempo. Então você precisa saber, e eu preciso saber também, que o inimigo vai fazer tudo. O inimigo vai fazer tudo para nos levar a ser seduzidos, não só casados, solteiros. O inimigo vai fazer tudo para levar vocês que são solteiros a serem seduzidos, a serem levados pelos desejos da carne, como aconteceu com Davi. Mas o inimigo, ele tenta também através das tentações, das ambições imorais, de cobiça às vezes o nosso coração. Queremos ser ricos, queremos ter mais, queremos conquistar mais. E a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que é o dinheiro, não.
Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. Não é ter dinheiro. Ter dinheiro não tem problema não. Dinheiro não tem problema nenhum. Não amaldiçoe o dinheiro. Mas o problema é você. O problema sou eu. É a ambição. A ambição do ter. Eu quero ter mais. Eu quero chegar na igreja com o carro do último ano. Eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho. Eu quero morar no Leblon, lá numa cobertura. Eu quero dizer que eu tenho. E aí o inimigo usa esse desejo, essa ambição imoral, e ele me leva a pecar contra o Senhor, meu Deus. Será que temos aqui nesta noite pessoas que estão sendo levadas ao pecado? Ou pior, será que temos pessoas aqui nesta noite que estão vivendo no pecado? Nessa noite se liberte em nome de Jesus. Isso é obra do inimigo. Irmãos, eu fico às vezes assim, eu diria, no popular, bobo, de ver como os crentes caem no conto do vigário. E aqui vigário é o demônio, é o diabo. Ele anda ao redor, ele lança, ele joga estratégias. E a gente não percebe. E eu vejo os crentes caírem como aquele pintainho, como se fala lá em Portugal. Pintainho vai. A cobra está lá, a cobra o encanta. E ele vai andando, piando, feliz da vida ao encontro da boca daquela cobra que vai dar o bote e vai acabar com a vida dele. É assim que nós fazemos, é assim que o inimigo faz. É assim, o inimigo nos seduz, ele usa os nossos desejos carnais, nossas ambições imorais, e ele coloca diante de nós estratégias, e nós vamos que nem o pintainho, e vamos, e ele dá o bote, e ele nos devora, acaba com a nossa vida, destrói, rouba, acaba conosco, e depois dizemos: Deus, aonde o Senhor está? Querido, o Senhor sempre esteve lá. O Espírito sempre esteve alertando você, mas você não deu ouvidos ao Senhor. Você não está nem aí para o Senhor. Você quer fazer a sua vontade. Pior, você caiu na teia do inimigo. Na teia do inimigo. Irmãos, esta é uma estratégia. Precisamos desmascarar isto. O inimigo faz tudo para nos levar ao pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nos avisa. Deus manda profetas. Deus manda palavra. Deus fala de todas as maneiras. Mas nós colocamos Deus de lado. Fique imaginando. Quantas pessoas devem ter falado com Davi? Afinal de contas, esse caso era conhecido na corte. Davi perguntou para alguém: quem é essa mulher? As pessoas souberam. Provavelmente, algum dos seus conselheiros chegou e disse: rei, com todo respeito, o senhor não pode fazer uma coisa dessas. Mas, queridos, quando estamos encantados pelo inimigo das nossas almas, não ouvimos ninguém. Tomamos a revelia da palavra de Deus e depois sofremos amargamente. Há alguém aqui nessa noite que está sendo seduzido. Há alguém amanhã vai se encontrar com o amante, ou vai ter um caso, está de caso marcado com alguém. Em nome de Jesus, desfaça isso agora. Agora, em nome de Jesus, você vai desmarcar isso agora, vai desfazer isso agora. Existe algum negócio imoral que você vai fazer amanhã, ao longo dessa semana, você vai ter uma reunião, você já está com tudo marcado, você vai desmarcar isso agora. Manda aí um torpedo, enquanto eu estou pregando, pode usar, manda torpedo aí. Manda o torpedo e diz: reunião cancelada. Depois eu falo, porque não posso falar mais agora, senão o pastor vai ver. Cancela essa reunião agora. E quanto é tempo? Cancela essa reunião. Acaba com esse negócio. Mas pastor, vou me dar bem, vai se dar mal. Mas pastor, vou dar o dízimo. Dá esse dízimo pro diabo, meu irmão. A igreja não quer dízimo. Essa coisa, a gente hoje quer dar a volta em Deus. As pessoas dizem: não, eu vou fazer esse negócio, não é muito legal não, mas pastor, dízimo gordo, o senhor vai poder comprar o que o senhor sempre sonhou. Irmãos, é o diabo querendo fazer o pastor pecar e a igreja pecar. E não tem gente que aceita esse negócio e diz: bem, o dinheiro não importa de onde vem, dinheiro não tem não sei o que, meu irmão, eu não estou nem ouvindo, bota aqui o dinheirão, vamos orar, Deus abençoe esse dinheiro do roubo. Deus não abençoa. Deus não abençoa dinheiro de roubo. Deus não pode abençoar.
então, meu irmão, você vai se dar mal. Rompa isso enquanto é tempo. Você que está entrando aí em alguma jogada, você que está fazendo aí alguma sociedade, nessa noite o Senhor está dizendo, o Senhor está alertando você. Meu irmão, essa é a última chance que você tem. O Senhor está falando com você. Nessa noite, quebre isso em nome de Jesus. Você que está com encontros marcados ao longo dessa semana, manda o torpedo agora, desmarca tudo em nome de Jesus e não vai, em nome de Jesus, meu irmão, não vai. Você vai receber telefonemas assim excruciantes. As pessoas vão chorar e dizer, mano, você não pode fazer isso, você não pode me abandonar. Meu irmão, não dê ouvidos ao inimigo. Com o diabo a gente não brinca, não dialoga, a gente resiste e vence em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, rejeite o pecado na sua vida. Mas tem mais, irmãos, tem mais. Desmascaramos o inimigo ao frustrar uma outra estratégia. Olha outra estratégia do inimigo. Irmãos, e a gente não entende isso. A gente não entende isso e a gente cai nessa estratégia. É tentar nos afastar da igreja. Diabo não gosta de igreja. Diabo não gosta de igreja. Ele não suporta a igreja. E ele vem na igreja. E às vezes eu sento no banco da igreja. É verdade, ele vem, senta lá. Ele senta lá. E muitas vezes ele fica confrontando o pregador. Meu irmão, às vezes o pastor está pregando e o diabo está lá desafiando. É uma luta danada. A gente pensa que pregar é coisa mais simples, não é não. A guerra espiritual é muito grande. O inimigo, ele tenta. Uma coisa que todos vocês precisam ter em mente, claramente, é de que o inimigo vai tentar tirar você da igreja. O inimigo vai tentar. Uma outra que já passou, mas uma coisa que o inimigo vai tentar é separar todo mundo que está casado. Todo mundo, ele odeia casamento, ele vai tentar. Mas você nessa noite vai dizer, comigo não. Comigo não. Meu casamento está feito em Jesus, a minha aliança é com Cristo. Aleluia! Quando a aliança é com Jesus, não tem jeito. Quando a aliança é só com o outro, já era. Mas meu querido, ele quer acabar com a igreja. Ele quer acabar com a igreja. Por isso o Senhor Jesus disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão. O Senhor sabia disso. O Senhor sabia disso. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus 10, 25. Os irmãozinhos da igreja lá em Hebreus. Lá em Hebreus não. Da igreja lá dos hebreus. Passando por lutas, dificuldades. Olha o que estava acontecendo com eles. E levou o autor do livro a escrever, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não é de hoje. Costume de alguns era o quê? Deixar a congregação, se afastar. É aquela ideia, eu posso ser crente sozinho, preciso de igreja para quê? Preciso da igreja. Irmãos, isso não é de hoje. Isso não é uma ideia do século XXI, isso já acontecia na igreja primitiva. Por isso, o autor de Hebreus escreve, não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E o diabo é tão astuto que ele usa estratégias. Uma delas é essa, nos decepcionando com os irmãos, nos decepcionando com a liderança da igreja, nos desanimando com o ministério, nos desanimando com o trabalho da igreja. E aí a gente pensa, não, o melhor é me afastar mesmo, melhor, eu não quero mais ouvir falar de igreja, não quero mais igreja. O que você não sabia, e agora sabe, é que esse pensamento, ele vem do coração do inferno. Esse pensamento vem do coração do inferno. Eu até admito, e creio que isso acontece. A gente às vezes tem problemas. Vai para outro lugar. Vai. Não está satisfeito, está com algum problema, alguma dificuldade? Creio que numa cidade como a nossa há esta possibilidade. Às vezes uma questão de visão, alguma situação. Vai, mas não fique fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a igreja não é uma invenção de homens. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus.
Foi o Senhor Jesus que criou a igreja. Assim como Deus criou o casamento, assim como o casamento é uma instituição divina, a igreja de Cristo é uma instituição divina. Por isso ela não vai acabar nunca, por mais que tentem acabar com a igreja. Porque ela foi criada, o Senhor Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja. Edificaria. Jesus olhou para Pedro quando Pedro fez aquela declaração e Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo, tu és Pedro, uma pedra, uma pedrinha, uma pedrinha, e sobre esta pedra a declaração que você fez, não Pedro, mas sobre a declaração que ele fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja foi edificada sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. A igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus. O Senhor virá buscar a sua igreja. A Bíblia não diz que Jesus virá buscar os batistas. A Bíblia não diz que Jesus vem buscar os presbiterianos. A Bíblia não diz que Jesus vem buscar o fulano ou o beltrano. A Bíblia diz que ele virá buscar a sua igreja. Esse pensamento de se afastar, e você está aí, você está aí, afastadinho da Silva, nem mais na igreja você vem, fica vendo o culto pela internet, é para você mesmo. Não esconde não, que eu estou vendo você. Adianta você se esconder não. É aqui ou na sua igreja que você precisa estar. A internet é para quem não pode, por alguma razão, mas não é para substituir igreja não. De jeito nenhum. Seu lugar é na igreja. E o Senhor está dizendo nessa noite: volta correndo. Volte correndo para a igreja. Não tinha nada que ficar em casa, viu? Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Ou se você é membro de outra igreja, lá na sua igreja. Não tem nada a ver, não. Vai lá. É lá que é o seu lugar. Esse é o desejo do Senhor. Não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Hoje o costume não é de alguns, o costume é de muitas pessoas. Hoje nós temos um problema sério. Não há mais fidelidade à igreja. Antigamente, vocês sabem, vocês são crentes mais velhos, mais antigos, mais anacrônicos, mais tudo. Antigamente a gente nascia numa igreja, morria naquela igreja, dava vida por aquela igreja, amava aquela igreja, amava o pastor da igreja. Hoje não. Hoje não. Hoje nós somos membros da igreja universal, não do reino de Deus. A igreja universal é invisível. O povo hoje é membro da igreja invisível. A gente hoje roda, como alguém diz, roda. A gente roda, é o crente roda. É o crente peão, roda. Ele está sempre rodando, ele não se fixa em lugar nenhum. Ele gosta da mensagem daquela igreja, do louvor da outra, do não sei o que da outra, do não sei o que da outra. Então, ao longo do mês, ele vai em 4 diferentes, ele não é membro de nenhuma, e ele diz: esse compromisso não é comigo. Quando você chegar lá no céu, o Senhor Jesus vai te olhar e vai dizer assim: esse negócio de compromisso não é comigo. Já para o inferno. A gente fica brincando de igreja. Não pode ser assim não. Você tem que ser firme. Você tem que ter compromisso. Ou com essa ou com a sua igreja. Importa. Aquela igreja que você é membro de igreja assim. Hoje está acabando de ser membro de igreja. As pessoas estão acabando. Não, eu não quero compromisso não. Sabe uma coisa? Eu não quero compromisso. Eu não quero ninguém no meu pé, não quero pastor ligando para mim, eu não quero nada disso, eu quero viver a vida. Então viva desse jeito. E um dia, quando você chegar diante do Senhor, Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos. Que eu não. Mas, Senhor, eu frequentava a igreja de Copacabana. Ele vai dizer: não conheço você. Não, mas eu frequentava a metodista. Não conheço você. Mas eu era da Assembleia. Não conheço você. Eu era da Universal. Não conheço você. Mas, Senhor, eu não te conheço. A questão nessa noite, muito séria, é essa. O Senhor conhece você? O Senhor conhece você? O Senhor te conhece? Cuidado.
Pense nisso. Mas há mais, temos que correr o tempo, está lá. Desmascaramos o inimigo ao frustrar uma outra estratégia. O inimigo sempre tenta conosco. É tentar sempre nos magoar com Deus. Eu creio que boa parte das pessoas hoje que estão fora do Evangelho, e um dia foram, ou dizem que foram, são pessoas magoadas com Deus. É impressionante o número de pessoas magoadas com Deus. Quero mostrar a vocês um texto. Lá em Gênesis 15, de 1 a 3. Esse texto sempre me impressiona muito. Gênesis 15, de 1 a 3. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Que promessa maravilhosa, hein, gente? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Já pensou se Deus dissesse isso para você? Se ia pular de alegria, se ia pular. Abraão pulou? Não. Abraão baixou a cabeça e Abraão disse: então disse a Abraão: Senhor Deus, com todo respeito, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você pode perceber a decepção? Você pode perceber a mágoa? Deus chega para Abraão e diz: Abraão, teu galardão será grande. Olha as estrelas, se podes contar, a areia, a tua descendência vai ser maior. Abraão, vou te abençoar. Abraão, você vai ser o maior. Abraão. E Abraão, com aquela cara de segunda-feira, olha para Deus e diz: Deus, que adianta tudo isso? Que adianta o Senhor prometer tudo isso, se depois de 85 anos de vida, o Senhor não me deu um filho? Deus, não me venha agora com essa história. Não me venha com essa história. O Senhor sabe que eu passei os meus 40, 50 anos de vida desejando o sonho da minha vida, ter um filho. O Senhor não me deu. Quase que Abraão disse: agora Deus, guarda tudo isso e dá para outro. Mais ou menos isso que Abraão disse para Deus. Que adianta o Senhor me dar tudo isso, se um nascido na minha casa vai ser meu herdeiro? É como se eu dissesse: Deus, ó, o Senhor pode guardar tudo isso, dá para outro, porque comigo acabou. Comigo acabou. O Senhor comigo não deu uma dentro, Deus. Quantas pessoas eu vejo assim nos dias de hoje? Pessoas que se acham injustiçadas por Deus. Pessoas que se acham injustiçadas. Deus foi injusto. Deus foi injusto porque Ele levou um ente querido. Deus foi injusto porque Deus roubou de mim alguém que eu tanto amava, alguém que eu tanto queria. Deus tirou de mim uma profissão. Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Olha, Deus tem sido muito injusto comigo. Estou magoado com Deus, se sentindo abandonados pelo Pai. Irmãos, hoje em dia há um aspecto aqui que eu quero que vocês entendam. Essa história, essa questão de profecias que estão acontecendo, às vezes as pessoas estão passando por um problema e alguém chega e diz: olha, o Senhor me revelou que isso tudo vai passar. E a pessoa acredita nisso e depois a coisa não funciona e a pessoa se magoa com Deus. Eu me lembro que há algum tempo atrás, já faz algum tempo, me convidaram para ir visitar uma pessoa que estava na UTI, morrendo nas últimas. A pessoa estava lá já nos aparelhos, não respirava. E eu lembro que eu fui lá visitar aquela pessoa e naturalmente encontrei uma situação bem difícil. Uma pessoa já respirando por aparelhos, em coma. Foi também um problema de tiro, um assalto. Era um gerente de um banco, um gerente
frente de um banco aí, o banco foi assaltado, tomou um tiro, foi uma situação assim, dessas terríveis. Estava lá um homem ainda jovem, e eu entrei, eu lembro que eu estava lá orando, e a pessoa estava entubada, e a pessoa estava em coma, e eu orei, e daqui a pouco começaram a chegar crentes de outras igrejas, e eu já fico apavorado, meu Deus do céu. E começaram a chegar, e aí as pessoas a fazer aquelas horas, em UTI, não se pode orar alto, a gente tem que orar baixinho, há todo um protocolo, né? Há todo um protocolo. Mas a pessoa entra, ela acha que ela é Deus, ela acha que não sei o quê, e faz aquela coisa. E aí saímos para fora, e a esposa estava lá, e olhou para mim, e aí pastor, quando eu ia falar, uma irmãzinha disse, não, eu orei e ele mexeu, eu vi que ele mexeu, e eu estava lá. O pior é que eu estava lá, e eu vi que a pessoa não mexeu. E eu vi que não mexeu, e não sei quem, vai ficar curada em nome de Jesus. Começou aquela coisa toda acontecendo. A esposa do moço olhava para mim, olhava para os outros, e ela pensou, vou acreditar em quem está falando que ele vai ressuscitar, né? Eu fiquei quieto, eu não falei nada, eu só disse, Deus, me tira desse negócio rapidinho, Deus, porque eu já sei o que vai acontecer. E não deu outra. Aquela pessoa infelizmente morreu. E a esposa daquele homem, ela não ficou magoada, ela ficou revoltada com Deus. Porque alguém disse, não, ele não vai morrer. Tome posse. E ela acreditou. E quando eu a visitei, eu quase apanhei por algo que eu não fiz. E ela disse, pastor, me disseram que meu marido ia viver. Me disseram que tinha tido revelação, pastor. Que Deus é esse que diz uma coisa e depois faz outra? Que Deus é esse? Talvez tenhamos pessoas aqui nesta manhã, nessa noite, sabe o que é isso? Abuso espiritual. Talvez tenhamos aqui pessoas abusadas espiritualmente. Disseram para você o que Deus não mandou dizer. Uma senhora uma vez chegou para mim e ela disse, pastor, estou decepcionada com Deus. Eu disse o que aconteceu, minha mãe estava doente, eu estava lendo a Bíblia, e eu li aqui o texto que diz lá, diz Lázaro, e Jesus falou, essa morte, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E o Senhor falou no meu coração que aquilo que não era para a morte, e eu acreditei, e a minha mãe morreu. Como pode isso, pastor? Pastor se mete em cada enrascada? Como pode isso, pastor? Deus não falou nada. Eu queria ouvir. Irmãos, eu sei o que a gente está numa situação crítica. O que a gente quer ouvir uma palavra dessa. Olha, vai ficar curado. Mas se Deus não falou, eu não posso falar. Eu não posso falar o que Deus não autorizou. O que tem de gente hoje machucada, magoada com Deus, porque disseram o que Deus não mandou dizer. Nós não podemos falar o que Deus não nos autorizou a falar. Eu posso dizer, olha, Deus tem poder. Mas pastor, eu não sei, mas Deus tem poder. Mas vamos orar. Agora eu não posso dizer para alguém, não vai ficar curado. E depois? E se morrer? Não é ver aquela pessoa, ela fica magoada, revoltada. E sabe o que é pior? Sabe onde entra o abuso espiritual? É que depois as pessoas com a maior cara de pau dizem para a pessoa assim, você não ter fé suficiente. Ainda joga sobre a pessoa a culpa daquilo que não lhe cabia dizer. Irmãos, cuidado. Eu já fui ao hospital visitar pessoas nas últimas, e o Senhor me falar, pode declarar que vai viver, pode falar, e eu testo o Senhor. Eu digo, não vou falar não, Deus. Fale, não vou falar. E aí o Senhor diz, vou mandar outra pessoa, e você vai perder a bênção. Então eu falo. Não se promovam às custas de Deus. Não se promovam às custas de Deus. Deus não precisa de você nem de mim. Não tome as dores de Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso. O Senhor falou dessas pedras
Deus pode fazer filhos de Abraão. Se Deus falar, fale. Se Deus não falar, fique quieto, fique calado. Não diga nada, não minta, não engane, não tente querer dizer o que Deus não falou. Quantas pessoas magoadas. Talvez tenhamos pessoas assim nessa noite, magoadas, tristes. Falaram para você, disseram para você. Pessoas, já vi tanto disso, estão se separando, e aí vem no gabinete e diz: mas pastor, tinha lá, foi dada uma profecia. A irmãzinha chegou lá e ela falou: estou vendo vocês dois no altar de mão dada diante do pastor, aquele pastor barbudo. Não sou eu que sou barbudo, tem outros pastores barbudos. E ainda às vezes colocam o pastor no fogo. E eu estou vendo você lá, é aquela história toda, está vendo nada. E o pior é que tem gente que acredita nisso. E o pior é que casa. E o pior é que depois separa. E depois vai para o gabinete pastoral perguntando: mas pastor, como pode? Eu digo: muito simples. Como assim? Não foi Deus, foi a pessoa. Quem mandou acreditar? Quem mandou acreditar? Irmãos, não sejam ingênuos. Vocês têm cabeça, não é só para fazer penteado, não. Deus deu inteligência para você. Você não pode ser teleguiado, telecomandado por quem quer que seja. Ah, mas é servo de Deus. E daí, meu irmão? E daí? E daí? Peça a Deus para confirmar no seu coração. Pergunte: Deus está vindo do Senhor? Isso é coisa séria. Casamento é coisa séria. Casamento é para a vida inteira. Ora, eu vou me casar porque alguém falou que era aquela moça. Meu irmão, está na cara que vai ser um problema sério. E está na cara que depois Deus vai ser o responsável. Deus não tem nada a ver com isso. Você quis. Quanta gente magoada, se sentindo injustiçado, abandonado pelo Senhor nessa noite. Peça perdão a Deus e se reconcilie com o Senhor. E finalmente, irmãos, desmascaramos o inimigo ao frustrar a sua estratégia de tentar sempre nos cegar espiritualmente. O inimigo sempre tenta nos cegar. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Está escrito: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo sempre tenta cegar espiritualmente, impedir que você entenda a mensagem do evangelho, impedir que você creia, você aceite a pessoa de Jesus. Sabe por que na hora do apelo você não faz a decisão? Começam a vir na sua mente uma porção de pensamentos. Sabe de onde vem isso? Do coração do inferno, para impedir você de crer em Jesus. Você está ouvindo a mensagem, Deus está falando com você, de repente, transversalmente, vem uma seta maligna e começa a dizer assim: você lembra do seu colega? Lembra do seu colega que diz que é crente? Você lembra o que ele faz? E você se desliga da mensagem, começa a pensar no seu colega, e o inimigo começa a cegar você para te impedir de entender, de crer e de aceitar o Senhor Jesus. Isso é uma estratégia do diabo. A pessoa está lá, olhando o pastor pregando, embevecida, recebendo a mensagem, Deus falando, Deus falando, Deus falando. De repente vem uma seta, de repente vem na mente dele algo que ele leu, alguma coisa que lhe falaram, alguém que ele conhece. De repente aquilo vem na mente dele e ele começa a pensar: isso tudo é história, isso tudo é isso, é aquilo outro. E o inimigo começa a trabalhar na sua mente, você começa a ficar completamente desviado, você não consegue
consegue entender, você começa a resistir à mensagem, o pregador de lá, você de cá, um resistindo, você se opondo, e ao final você diz: ganhei. Seu perdedor, você perdeu, ganhou nada, você fez a vontade do diabo, você deixou o inimigo acabar com a sua vida. O ateu não sabe que, na verdade, ele é uma pessoa cuja mente é totalmente dominada por Satanás. O ateu, o agnóstico, o incrédulo, o indivíduo que rejeita, aquele indivíduo que fala contra, aquele indivíduo que ri do evangelho, que debocha do crente, aquele indivíduo que gosta de espezinhar o crente, humilhar o crente, de falar contra o crente, essa pessoa não sabe que ela está fazendo isto porque o inimigo de nossas almas, ele está fluindo na vida dele. Quantas vezes você esteve na igreja, Deus falando, Espírito falando, mas num determinado momento você se desligou, o inimigo jogou a seta e ele conseguiu tirar você do sério, ele desviou sua atenção e na hora você não crê, na hora você não aceita e você sai triste, muitas vezes achando, pensando e dizendo assim: esse pregadorzinho pensa que me convence. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Ele pensa que uma conversinha fiada aí de púlpito vai me convencer. Eu não me convenço assim fácil, não. Você sabe quem está inoculando isso na sua mente? Satanás, inimigo de nossas almas. Nessa noite o Senhor está desmascarando você, viu? Eu não falei no início? O Senhor ia desmascarando, você está sendo desmascarado. O Senhor está desmascarando você. Aquilo que você se ufanava é sua derrota, é sua tristeza. Você não está levando vantagem nenhuma, até porque a sua decisão e a sua conversão não é para a minha honra e glória, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E mais do que isso, os benefícios não são meus, são seus, são seus. Quem vai experimentar a graça, a glória de Deus é você, não sou eu, é você. Mas o inimigo é tão astuto que ele coloca você contra mim. Ele começa a agir na sua mente e você começa a resistir, e começam a vir pensamentos na sua mente, e começam a vir de um lado, a vir do outro, os pensamentos vêm, você resistindo cada vez mais, e você, essa história já ouvi, lá vem com a mesma história, daqui a pouco deve vir alguma coisa mais, e aí você me lembra aquele homem que morava lá no interior dos Estados Unidos. E aquele homem tinha uma fazenda, e à frente, além da fazenda dele, havia uma pequena congregação, e todas as pessoas que iam pregar na congregação passavam pela casa desse homem, e normalmente paravam e tentavam evangelizá-lo. E esse homem já era tão evangelizado que já conhecia o evangelho. E aí, um dia chega um seminaristazinho, e o seminarista chega, e quando ele chega, passa na casa do homem, e é aquele homem já sabido, sabidão, e incrédulão, e ele recebe o seminarista, e o seminarista começa a falar, e ele diz: já sei, você é mais um daqueles que vai chegar aqui e dizer: meu Senhor, Jesus Cristo morreu por você, você precisa se converter a Jesus. E aquele homem começou a pregar o evangelho semista, e lá no final disse: e ao final você vai querer que eu ore com você, que eu aceite Jesus? Eu não. E ele tinha aquele suspensóriozão gostoso, e ele fez assim com o suspensório, sabe aquela pessoa que o suspensório faz assim, plim, e o negócio bate. Eu disse: eu não vou cair nessa. Incontinente. Os seminaristas se levantam e diz para o diácono: irmão, vamos embora. Esse homem já conhece a palavra, e se ele quer ir para o inferno, vá. Então as coisas foram embora. Aquele homem ficou apavorado, aquele homem ficou pensando, aquele homem ficou desesperado. Na noite daquele domingo, aquele homem estava na congregação. Aquele homem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque ele entendeu que a atitude dele
era a estratégia do diabo na vida dele para impedir de chegar a Jesus. Você acha que o diabo vai dar mole para você? Você, inteligente do jeito que você é, vivido do jeito que você é, competente do jeito que você é, você que é formado e graduado e PhDado e tantas outras coisas, você que é uma pessoa, você que é um doutor, uma doutora, você que é um camarada, cabeça mesmo, você acha que o diabo vai dar mole para você? Você acha que o diabo vai dar mole para você? Ele vai usar esse seu orgulho, essa sua vaidade, essa sua competência para dizer: quem é esse pregadorzinho que pensa que é? Ele pensa que vai. Você está na situação do outro, você já sabe tudo, você já está sabendo. Daqui a pouco esse pastor vai acabar, vai mandar todo mundo baixar a cabeça, vai orar e para dizer quem quer aceitar Jesus. Eu pensei que eu vou cair nessa. Você não cai na do Senhor e está caindo na do inimigo. Você está indo como pintainho na direção daquela víbora que vai acabar com a sua vida. Nessa noite, querido, deixa o Senhor Jesus levantar o véu, tirar a cegueira e se converta a Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Queridos, desmascaramos o inimigo quando frustramos as suas estratégias na nossa vida. Qual é uma primeira estratégia dele? Tentar sempre. Está desanimado? Em nome de Jesus. Acabou o desânimo. Outra estratégia qual é? Sempre fuja do pecado nessa noite. Outra estratégia qual é? Você que está afastado vai voltar hoje. Em nome de Jesus. Você que está afastado. E você que gosta, inclusive, de ficar dizendo: eu já fui da igreja. Vai voltar hoje em nome de Jesus. Eu já fui crente. Foi nada, vai se converter nessa noite. Não tem essa de já ser crente. Aliás, se vocês não sabem, vão saber hoje. Não se perde salvação. Não se perde salvação. Uma vez filho, filho para sempre. O Emas afastou. Se é filho, volta. Se é filho, volta. O pródigo sempre voltará. Não tem essa coisa: eu já fui crente. Quando Tadinho fala isso para mim, é um problema sério, né? Eu já fui crente, pastor. Senta aí, baixa a cabeça, recebe Jesus agora. Não, mas eu já... Foi nada, vai se converter agora em nome de Jesus. Aí você anda com aquela Bíblia desse tamanho, de 5 quilos, se camarada não fizer, dá com uma Bíblia na cabeça, que aí ele se converte mesmo. Você sabe de uma coisa? A gente realmente ficou muito light. A gente hoje está muito light, a gente está muito, pode incomodar. Os pregadores do passado, é claro que os tempos mudaram. Primeiro que eles pregavam 2, 3 horas, e o povo ficava ali aguentando. Hoje dizem para mim: não, o pessoal só fica 15 minutos, não sei o quê. Pode ficar 15, mas você vai ouvir 1 hora de pregação. Tem jeito, tem jeito. Mas isso hoje não é mais. Comigo não funciona esse negócio. Vai ouvir a palavra de Deus, não tem jeito. Tem que ouvir a palavra de Deus. E o pregador, e tinha um pregador, sabe o que eu fazia? Descia do púlpito e ia de lugar em lugar dizer: você já é convertido? Aceita Jesus agora, meu amigo. Se não, vai levar com o microfone. Você já é convertido? Se converte agora. Ele ia de lugar em lugar perguntando: aceite Jesus agora. Irmãos, essa pessoa, ela estava tirando vidas do inferno e levando para o céu. A gente hoje fica chocado e diz: que é isso? Está respeitando a minha individualidade. E o diabo respeita a sua individualidade? Por acaso ele respeita? Por acaso o inimigo respeita a nossa individualidade? Por acaso ele pede respeito para entrar na nossa casa? Através dos programas, das novelas, desse negócio, desse lixo todo que invade a nossa mente, que invade os nossos lares. Ele pede, por favor. Mas a gente tem que estar sempre cheio de não pode. Mas ele ia, esse pregador ele ia. Você já aceitou Jesus? Então ajoelha aí, aceita Jesus. E não é que o pecador ajoelhava chorando: Jesus, tem misericórdia. Porque é isso mesmo, estamos diante do Senhor. Se você está afastado, volta para o Senhor nessa noite. Volta para o Senhor, correndo, meu irmão. Para de ficar aí dizendo: já fui crente, eu já fui de igreja, eu já frequentei a igreja. Volta enquanto é tempo. Outra estratégia qual é? Tentar nos magoar com Deus. Está magoado com Deus?
Você precisa agora se arrepender e pedir perdão e voltar para os braços do Pai. E uma outra estratégia qual é? Tentar sempre nos cegar espiritualmente. Queridos, o ateu é um cego espiritual. O agnóstico é um cego espiritual. O incrédulo é um cego espiritual. E a gente tem que pedir a Deus: Senhor, tira essa cegueira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira essa cegueira em nome de Jesus. Se você está desanimado, vivendo em pecado, se afastando da igreja, magoado com Deus, cego espiritualmente, cuidado, cuidado. Você pode ter caído numa cilada ou numa estratégia do inimigo. E sabe de uma coisa? O Senhor já revelou a você. Você já sabe. A essa altura você já sabe o que está acontecendo com você. Você já sabe. Então, queridos, desmascare, rejeite toda a estratégia do inimigo na sua vida e anime-se em Jesus, abandone o pecado, volte para a igreja, peça perdão ao Senhor e creia e receba Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nesta noite, é o que o Senhor espera. Queridos, a esta altura, o inimigo já foi desmascarado na vida de cada um de vocês. E você já sabe o que o Senhor quer e o que o Senhor espera de você. E agora eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. E onde você está, você vai falar com Deus do jeito que você sabe. E você vai pedir perdão ao Senhor. E você vai consertar a sua vida com Deus. Queridos, esse é o momento do conserto. Você que está desanimado, peça ao Senhor agora que o Senhor traga um novo ânimo. Peça isso a Deus. Você que está vivendo em pecado, peça perdão ao Senhor. Toma a decisão agora. Deus, o pecado está banido na minha vida. Eu não vou continuar vivendo no pecado. Eu não vou continuar pecando. Deus, nesta noite, eu rejeito todo o pecado da minha vida. Você que está afastado da igreja, volte. Diga para o Senhor: Deus, eu estou voltando nessa noite. Fale com Ele. Diga isso. Você que está magoado com Deus, faça as pazes com Ele. Pare de brigar com Deus. Pare. Arrependa-se. Diga: Deus, nessa noite eu reconheço. Eu não sou nada. Eu sou criatura e o Senhor é o Criador. Renda-se ao Senhor. Renda-se. Renda-se agora. E se você tem sido um incrédulo, um ateu, um agnóstico, um cético, se você tem se ufanado da sua inteligência, seu orgulho, quebrante-se e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pobre pecador. E o Senhor me desmascarou nessa noite. Em nome de Jesus, renda-se. Renda-se agora. Fale com Ele. Fale com Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. O Senhor nos abençoou tanto. O Senhor falou conosco. A palavra foi semeada. E agora, Deus, é com cada um e o Senhor. Agora, meu Pai, é com cada querido que aqui está, cada querida. E contigo, Senhor. Que esta seja uma noite de quebrantamento diante de Ti. Que esta seja uma noite de volta. Que esta seja uma noite de abraço. Que essa seja uma noite de ternura. Que essa seja uma noite de envolvimento com o Senhor. É a minha oração. Abençoe cada vida aqui, Senhor. E Deus, a minha oração é que não saia uma vida, uma alma, uma pessoa desse lugar
sem ter tido um encontro real contigo. Por isso, Deus, eu peço agora que o Senhor incomode, que o Senhor fale de tal forma que cada um seja impactado. Despeça-nos com a sua graça e a sua paz bendita. Nos leve guardados e protegidos aos nossos lares. Senhor, nos dê uma semana na sua presença. Abençoe amanhã o culto, a reunião de oração. Nos dê uma semana na sua presença. E Deus, eu peço agora em nome de Jesus, aquele que está desanimado, que o Senhor traga um novo ânimo. Aquele que está, Senhor, pecando, Deus, que se quebrante agora diante de Ti. Deus, aquele que está se afastando, afastado, que ele volte, Senhor, para Ti. Deus querido, faça isso na vida de cada um, em nome de Jesus, e nos despeça na sua paz bendita, porque nós oramos no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: amém e amém. Baixe a sua cabeça e se despeça desse culto, e que o Senhor a todos nos abençoe. Que os irmãos possam ir na graça e na paz do Senhor Jesus.